Ai, ai. Como escolher o seu skimmer e complementando um pouco mais sobre o assunto das luminárias. Bora! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a vocês. Fica aqui. Olha, o pessoal se queima, o pessoal se queima. Não esquece do like, vamos começar dando like aí, porque o assunto de hoje é bem legal, nós vamos dar uma certa continuidade. Vocês lembram no capítulo anterior, nós colocamos aqui que havia uma certa semelhança na forma, na maneira de você escolher a sua luminária e em relação aos skimmers também, perdão. E é engraçado porque por conta desse vídeo que eu fiz, eu já comecei a receber pessoas que vieram aqui na minha loja, trouxeram orçamentos diversos, né, de busca que fizeram na internet, de luminária A, B, C, D, E, para poder colocar nos seus aquários. E, gente, cada vez eu fico mais impressionado, sabe? Impressionado. Mas vamos lá. E por que eu resolvi a gente continuar o assunto, como se fosse a parte 2, mas nós vamos colocar o título mais resolvido, né? Mais destinado ao skimmer. Porque é o seguinte, ó, um dos nossos seguidores, eu acredito que não há problema nenhum em mencionar nomes, porque está escrito, né? Ele não emitiu o nome e tal. Então, o Giancarlo Quadros, no último vídeo, ele foi bem legal, ele falou exatamente assim: desculpe, mas luminária se compra baseado no par, e que ela entrega em watts. A gente já está acostumado a ouvir isso desde o meu primeiro vídeo sobre HQI, né? Na época da HQI, gente, e da T5, não tinha essa necessidade, não tinha. Porque a HQI ela já dava, ela sobrava, né? Sobra a luz, de fato sobra a luz. E é engraçado que os caras querem colocar uma lâmpada, né, que tinha um comprimento desse tamanho assim, aquela lâmpada de 150 watts HQI, né, o palito, vocês conhecem muito bem. Eles querem colocar 150 watts, que era desse tamanho, numa pecinha, né, de 3 watts, e fazer com que isso emita a mesma intensidade luminosa. Para isso, se faz necessária uma tecnologia muito legal, por sinal, bem bacana, que está relacionado a lentes, ao uso de lentes e tudo mais. Mas olha que interessante, eu vou fazer uma série de apartes aqui, que vai dar para vocês entenderem bem, tá? É muito comum. A gente está agora com essa história do James Webb, eu estou até com a camisa aqui, ó, no dia 12 de julho, né? É a primeira imagem. Aliás, deixa eu botar essa imagem aqui para vocês rapidinho, porque isso aí acho que as pessoas não têm ideia, né, do que está. Você imagina o seguinte: você pega um grão de areia, coloca na ponta do seu dedo, um grão de areia da praia, põe na ponta do seu dedo, estica na distância do seu braço e aponta para uma determinada região no céu. E esse grão de areia vai cobrir essa área, ok? Ele vai, imagine se tiver uma estrela atrás desse grão, ela vai ser escondida por esse grão de areia. Supondo que você consiga manter ele parado, tá? Pois essa é a primeira foto feita com o James Webb Telescope, telescópio espacial James Webb, no dia 12/7. Eu ganhei de presente isso aqui no aniversário do meu filho. A gente gosta de astronomia, enfim. E essa é a primeira foto feita com James Webb numa área do céu correspondente a um grão de areia.
E olha que legal, ó. Tudo que você está vendo aí, com exceção desses pontos luminosos com 6 pontas, não é isso? Essas pontas são as estrelas da nossa galáxia. 6, 8 pontas que você está vendo aí. Todo o resto que parece uma espiral, né? Vários tipos diferentes de espiral, de cores, são galáxias que estão assim fora da nossa galáxia, nos confins da criação do universo. Luz que está a mais de bilhões de anos-luz de distância, aí 3 pontos não sei o que, 4 pontos não sei o que, bilhões de anos de distância. Então, isso aqui é um pedacinho do céu coberto por um grão de areia, e é desse jeito que o James Webb enxerga. F, né? Não é demais? E as pessoas realmente se acham. Não porque nós somos, porque só existe. Mas enfim, o assunto é outro. E por que eu estou comentando essa questão de James Webb? Porque a tecnologia, em função do desenvolvimento das lentes para os LEDs e tudo mais, ela consegue de fato. Você vê aquelas faroletinhos, né? Tem faroletinho aí, com 1000 watts, aquelas lanternas super power, poderosa e tal, e consegue emitir o par, né? Que nada mais é que as iniciais, né? Da expressão Parabolic Illuminated Reflector. Parabolic Illuminated Reflector. Desculpa aí se a pronúncia não está correta, mas acho que é isso mesmo. Meu inglês não é muito bom não, eu sou meio, sabe? Enfim. Bom, deixa eu explicar o que acontece. Realmente a gente sabe que o que faz a medição é o tal do par e blá 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 blá. Talvez, meu querido Giancarlo, o que eu não expliquei no vídeo anterior e que todas as vezes que eu falo sobre isso dessa forma acaba dando esse tipo de conflito, esse tipo de polêmica, é que é assim, se você pegar 100% das luminárias que estão corretas para aquele determinado tipo, por exemplo, para o soft coral, luminárias que vão emitir um par na superfície do coral, de 300 de 250 a 400 par, é que a gente esquece que se você pegar 100%, eu estou falando de 100%, dessas luminárias, você vai ver que ela trabalha dentro próximo dessa relação que eu venho falando de watt por litro. Essa tecnologia que as luminárias utilizam hoje, que esse pessoal utiliza hoje, nada mais faz do que concentrar esse foco de luz, fazer com que ela tenha uma eficiência maior. Por outro lado, acaba perdendo em relação à área de cobertura. E é aí que está o grande problema. De fato, uma luminária de 30, como a gente viu no último vídeo, uma luminária de 27 watts, vai servir para um aquário de 125 litros, um aquário de 50. Vai, para soft coral toca muito bem, mas no próprio manual da luminária, no próprio site, lá, quando a gente foi procurar as especificações, a gente vê lá que o cara fala, olha, se você tiver SPS, é necessário que esses corais fiquem posicionados logo abaixo da luminária, uma vez que a parte externa dela não vai dar a luminosidade necessária, não vai dar, não adianta, não vai dar. E aí, eu por curiosidade, eu falei, bom, vamos lá, já que é o par, presta bem atenção nisso aí, viu, meu querido? Já que é o par que a gente tem que comprar, você já experimentou entrar na internet e procurar luminárias por par? Olha, eu quero uma luminária para um aquário de 50 centímetros, procura desse jeito, que me ofereça 500 par, que é para SPS, tá? Pode chegar até mais. Eu já vi luminárias aí oferecer 700, 600, nem sei quanto. Então, procura luminária para aquário 50 litros com par 500. Me fala se você vai achar. Então você está perdido na mão desse pessoal que vende. Agora o pior não é isso. Eu conheço o material, né? E aí o que foi que eu fiz? Vamos ligar. Vamos pegar o Mercado Livre, Z-Lite, modelo ZT6600. Série tal, 160 watts, aquele precinho delicioso,
Aí eu perguntei para a pessoa em questão, amigo, gente, é piada isso. Amigo, boa noite. Qual é o par desta luminária que você disponibiliza da ZetLight? Aí ele respondeu exatamente assim, ó. Boa noite. O valor é referente à unidade. Em nossos anúncios, os descontos promocionais já estão aplicados. Aí eu insisti na pergunta. Eu falei, amigo, eu acho que você não me entendeu. Eu quero saber o valor do par Parabolic Aluminiscent Reflector. Um dado técnico referente à capacidade de emissão luminosa da luminária. E não o preço do par de duas peças. Um par com duas peças. Aí ele respondeu, como lhe disse, o valor não é para o par, é para a unidade. Aí eu fui mais longe, né? Prime, luminária Prime, 16 HD, 60 watts e tal, aquele precinho. Boa noite, meu nome. Por favor, você poderia me passar o par desta luminária? Resposta do vendedor. Na descrição não fala, mas é uma das melhores do mundo. Na descrição não fala, mas a gente não tem que comprar a luminária baseado no par? Por que não tem a descrição? Por que não tem no manual? E eu fui atrás, hein? Eu procurei. Vamos para outra. Aqualumination. Peguei um modelo específico e aí, graças a Deus, o Luiz Gonçalves, por sinal ele me autorizou, um ex-moderador do Riff Corner, quer dizer, da barba branca, cabelo branco. Não sei se você tem, Luiz, mas eu tô brincando. É a ala antiga, né? A velha guarda. Aí o Luiz me atendeu muito bem. Realmente ele falou, quem compra a Aqualumination está procurando uma qualidade e sabe que o valor agregado é alto. Sabe que o valor é alto. Até aí, você pode comprar a Ferrari, compra, filho. Eu até falei, deu uma polêmica danada no último vídeo, porque um cara veio falar que a Grande Praia estava feia. Eu vou mostrar mais cenas da Grande Praia nesse vídeo ainda, tá? Que estava escuro. Nossa, isso aqui, depois eu falo sobre isso, tá? E aí o Luiz Gonçalves, né, ele me autorizou a publicar, quem estiver interessado na Aqualumination, ele foi o único que me passou um link com as pesquisas e as comparações do par, da marca da Aqualumination, né, da luminária deles, com as concorrentes, com as principais concorrentes e tudo mais. DDD 11 985 78 7205. Tô ganhando nada, hein? Fazendo propaganda da Aqualumination em função da prestação de feedback, de retorno. Foi o único. E as outras, eu olhei site, eu olhei link, eu procurei em outros, eu procurei em várias lojas, várias. Liguei realmente fazendo um serviço de espião. Eu dei uma de James Bond 007. Não informam o par. Então, meu querido, Giancarlo Quadros, como é que você vai comprar a luminária, filho? Para você fazer a medição, primeiro reza para na tua cidade ter alguém que tem um aparelho. O custo para fazer a medição não é inferior a 250 a 300 reais. Isso se você souber mexer com o equipamento. E é engraçado que mesmo aqueles que fazem a medição vão te falar exatamente isso que eu estou falando aqui, hein? Eu conheço um amigo meu, muito amigo meu, eu conversei com ele, ele falou, Beto, a pessoa quer fazer a medição do par, eu vou lá e faço. Mas antes de fazer, eu já digo tudo que ela tem que pôr e como tem que pôr e quanto vai usar da luminária. Baseado na potência da luminária dela, na marca da luminária, na qualidade. De olhar a gente sabe. E realmente oscila nisso aí. É de 0,7, 0,8. Compra uma luminária 0,8 a 1 watt-litro, porque agora a gente está percebendo que para o LED chegar a HQI, como o LED quer isso e não consegue. Porque, cara, não há, de fato, é impossível eu fazer uma luminária caseira, Aquashow, mesmo que eu compre uma máquina para extrusora, para montar ela, essas empresas nacionais que estão fazendo, então agora estão entrando no mercado, nós somos terceirizadores, nós terceirizamos
a mão de os insumos, a matéria-prima. A gente não fabrica o LED, a gente não fabrica os fios, a gente não fabrica as fontes. Nós compramos prontos e montamos. Essas empresas dessas luminárias que custam o olho da cara, como o pessoal fala, que é como eu vou ler aqui o que o cara falou, elas têm um investimento absurdo, numa tecnologia absurda. Se eu tivesse que deixar minha luminária com a mesma aspecto que uma luminária desse padrão, é claro que ela custaria muito mais caro. E teve uma empresa, na época que eu dava palestra, que a gente fez a conferência internacional, teve uma empresa que entrou no mercado para fazer luminárias, para competir com luminárias importadas, e no final o preço saiu mesmo. Como é que ele ganha o mercado? Porque o povo não dá valor. Está aí a questão dos skimmers que nós vamos falar aqui. Gente, entenda uma coisa. Olha isso aqui, ó. Eu vou falar para vocês, eu vou ler o que o Adilson, né, o Help Bill Adilson Jr. me escreveu. Alberto vem no canal, disponibiliza conteúdo de qualidade, abre aspas, Alberto vem no canal, disponibiliza conteúdo de qualidade para quem quiser ver, mesmo sem obrigação nenhuma de fazer isso, e o cidadão ainda critica sem conhecer ou experimentar a técnica de décadas de sucesso. Realmente, se você falou que não dá para escolher baseado naquilo, você não está levando em consideração a experiência que a gente tem no mercado. O mal do Brasil é esse mimimi. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim. Tem dinheiro, vai lá e compra. E deixa quem não tem condição fazer o mesmo. Fazer como consegue e que, graças a Deus, tem o senhor Alberto para auxiliar na montagem. Tem empresas de riquinho por aí que nem perguntas de clientes respondem. Realmente, eu mandei um monte de perguntas e quando me responde daquele jeito. Poxa, gente, qual é o par da luminária? Não é o preço de uma só? Cada um na sua e respeitando a técnica do outro. Conheço o criador de acará disco, peixe muito sensível, inclusive eu, criador de acará, que criou e cria peixe com FBF, um dos primeiros sistemas usados no aquarismo. Critica o sistema e ao mesmo tempo diz que assiste os vídeos. Vai lamber sabão. Ele está falando de um outro que aconteceu aí, o caso. A pessoa até omitiu e apagou os comentários dela. Paciência, bobagem, gente. Olha o que ele fala agora. Certa vez quis comprar os produtos da Aquashow e o senhor Alberto, me pediu um feedback do meu aquário. Eu prestei uma consultoria para ele. Depois que expliquei, ele disse que não tinha necessidade de eu gastar dinheiro, porque estava tudo ok e não tinha necessidade de eu gastar naquele momento. Ou seja, o Alberto deixou de vender e lucrar, sendo sincero comigo. Onde a gente encontra isso hoje em dia? Várias interrogações. O hobby do Brasil não se iguala ao internacional por causa desses pensamentos. Essa história de que você precisa vender um rim para poder ter um aquário que te deixa feliz. Aquário top é aquário com bicho saudável e que agrada o seu próprio dono. Rapaz reclamou que meu aquário não vira. Gente do céu, essa montífera eu coloquei ela ali desse tamanhinho e ela foi crescendo, foi crescendo. Essa região é uma região escura, é uma região de caverna. Eu tenho a parte de cima ali, ela é toda coberta. E o danado do coral, mesmo com a região escura, cresceu. Ali é a sand zone, eu vou mostrar tudo isso depois. E aqui onde a gente não tem a tal zona escura, os corais forram o fundo. E eu vendo toda hora. Esse leather aqui, quem é meu seguidor pode comprovar aqui, já viu. Eu meto a mão aqui dentro, pego a tesoura e faço muda aqui na hora para vender. Então, enfim, é por conta dessas e outras, sabe, que a gente não entende as coisas que a gente vê nesse Brasil. Olha, de fato, eu até comentei com o rapaz e foi aí que ele parou de mandar mensagem e ele deve ter pensado, não dá para conversar mesmo. Comparar um Chevette com a Ferrari. Como assim, Alberto? Eu fui num evento que teve em Interlagos aqui em São Paulo de arrancada. E carro antigo versus carro novo, sempre tem. São Paulo tem muitas coisas assim legal. Gente, o Chevetinho do cara fez a Ferrari do outro lá, Ferrari nova, sabe? Aquela testa roça, sei lá, eu nem sei que modelo que era na época. E o cara deu arrancada com o Chevette e deixou a Ferrari para trás.
Na internet a gente vê golzinho quadrado, dando pau em Lamborghini, nas Washington Luiz da vida, nessas rodovias aqui da Ayrton Senna. Eu já vi vários, tem vários vídeos na internet. É claro, você não pode comparar um Chevette com uma Lamborghini, com uma Ferrari. Claro que não, gente, claro que não. Se eu pudesse ter, eu compraria. Mas se eu gosto de arrancada e eu posso preparar meu Chevette e fazer o meu Chevette ganhar da Lamborghini, está provado que para dar arrancada e ser bom, não precisa ser industrializado e ser caro e ser milionário para poder conseguir resultado. É o que a gente tem, a capacidade que o ser humano tem de chegar, de enxergar longe. Ela é incomensurável, ela não tem limite. O ser humano tem o hábito de impor, de colocar muros naquilo que se chama vida. A vida não tem muro, a gente não tem limite. Nós somos os seres top no que se diz respeito àquele momento em que nós paramos e nos comparamos a outras criaturas e percebemos que a gente não é melhor, não é pior, não é mais, não é menos. Não. Olha, eu não gosto, eu falo muito isso nas minhas palestras que eu dou da Seisho no Ie, mas eu vou falar aqui. A gente tem o hábito, de dizer que o Criador está em todo lugar. O Criador está no céu, o Criador está na terra, o Criador tem em mim. O Criador, aí eu pergunto, o Criador está no meu cabelo? Tá. O Criador está na minha boca, na minha pele? Tá, o Criador está na sua pele. O Criador está na molécula de água do meu corpo? O H2O do meu corpo tem a mão do Criador? Tem. O H2O é hidrogênio e oxigênio, não é isso? No hidrogênio tem a mão do Criador e no oxigênio tem? Tem. Tá lá? Ele tá lá? Tá. Ok. E o hidrogênio é um átomo. Ele tem um núcleo, ele tem os elétrons, os prótons, os nêutrons, não tem? Ele tá? Tá. E no espaço entre o núcleo e os elétrons, aquele espaço vazio, o Criador está ali? Está. Se o Criador está até nos espaços vazios que ocupam os átomos do seu corpo, quem é você? Responde. Quem é você? Então a gente precisa parar de pensar pequeno. Porque quando a gente desperta para aquela questão e para de julgar, porque tudo isso, de dizer que isso, mas nunca que um Chevette vai bater uma Ferrari. Bateu! Nunca que uma luminária. O que diz se a luminária é ou não é de qualidade é o crescimento que ela oferece aos corais. Eu não vendo uma luminária, eu não fabriquei uma e eu estou falando do aquário que eu tenho, da Aquashow, que os corais crescem que nem capim, literalmente, tudo de cores vívidas, maravilhoso. Quem vem aqui, por isso que eu falei para ele, vem aqui na loja, dá uma olhada ao vivo, você vai perceber que a sua opinião vai mudar, tá? Ele até comentou uma coisa que eu achei muito legal, no sentido de que o coral está crescendo espalmado, negativo. As pontas, todas as pontas que saem disso aqui, ali tem uma que eu não mexi, ó. Todas as pontas que saem, eu corto. Se você olhar de cima quando eu for fazer a filmagem, eu botei até um andaime, que eu estou com um andaime para fazer a filmagem. Vocês vão ver que tem um monte de espaço que eu não deixo mais criar, eu não deixo mais crescer. Eu joguei hidróxido de cálcio, eu desliguei a circulação na hora de pôr cálcio, eu joguei para... Sabe que nem a gente queima a pitácia? Pois é, eu estou controlando o crescimento do coral e eu vou usar a base, o esqueleto dele para abrigar outras espécies. Olha, se vocês pesquisarem Denadai, tudo bem, Denadai, um abraço, obrigado pela canja, vou pegar um vídeo seu de alguns anos atrás. Tem um vídeo do Denadai onde ele ensina como você ter sucesso com os LPS, com os SPS e tudo mais. E lá ele comenta, ele é muito feliz, ele comenta, um aquário de SPS correto, ele tem um prazo, é mais ou menos assim que ele fala, faz um tempo que eu ouvi, mas eu guardei muito isso. Ele tem um prazo de validade de 4, 5 anos. Porque se está tudo ok e o aquário cresce, chega uma hora não cabe mais, não cabe. Mas, se você é lojista, e ele fala, o cara depois de 4, 5 anos, ele está desmontando e criando outro, montando outro, porque cresce muito. O nosso amigo, procura aí, Gadelhas Riff, um aquário maravilhoso, João Pessoa, tudo bom, meu querido Gadelha? Ele montou o aquário baseado nos princípios da gente, tem Jauber, só aquário top, só coral top. Ele já precisou fazer uma remontagem do aquário dele, porque cresceu demais. Ele falou, vou aproveitar, vou mudar o layout.
E provavelmente em breve ele vai estar com esse problema de novo. Muda demais, cresce demais. Quando você é um comerciante, o que acontece? Você consegue dar controle de natalidade. O que esse aquário tem? Outro dia um cliente falou, pô, nos teus corais não cresce? Falei, não, porque eu corto, eu vendo. Eu sou uma loja, gente. Eu uso muito mais isso aqui como bateria para venda. Por quê? Porque a minha bateria de coral, que antes eu investia 5, 6 mil reais para lotar ela de coral, antes da pandemia, hoje vai 15 pau, 15, 16 mil reais para lotar, com várias espécies, muito mais carne de vaca do que existiam antes. Não está vindo coral para o Brasil. E os poucos que vêm, as grandes lojas, isso acontece. É só você entrar na internet e visitar essas lojas top. Os caras têm tudo que é peça. Vai ver o preço, vai ver o preço. A gente não tem nem acesso, eu não consigo nem comprar. Então, o meu forte é consultoria, eu monto e tudo mais. E quando a pessoa vem montar o aquário, você consegue os peixes e tal? Negativo. O Sérgio Pantaleão estava no mesmo pique que eu, com a Vila dos Corais, a Starfish. Ele chegou um tempo que ele falou, não vendo mais peixe, porque não compensa, não compensa. As grandes empresas, sabe, os Pets BR da vida, coitado dos pet shop de bairro, isso aí vai quebrando, vai acabando, vai virando um monopólio. E essa galera, eles querem que você acredite que o único jeito de você ter sucesso, de você ter o aquário, é se você realmente vender um rim. E isso não procede. A questão do skimmer, e muita gente deve estar, caramba, Alberto, e o skimmer? Esse assunto, era esse o assunto do vídeo. O skimmer é igualzinho à luminária. Na hora de comprar, gente, não se baseie pelo manual. Sabe o manual de instrução? Não. Você precisa entender que se não vir marcado máximo e mínimo, vou fazer propaganda sim. A Vive é uma das poucas que fala indicado para aquário de. Quem quiser o manual da Vive, manda um WhatsApp para mim, tá aí na descrição do vídeo. Dá um like, pessoal. Manda um WhatsApp para mim, você vai ver que está escrito lá, indicado para aquário. Olha que absurdo para quem sabe, o todo poderoso que acha que sabe tudo. Está escrito para aquário de 300 a 600, o dobro, de 300 a 600 litros. Oi? Ou é para 300 ou é para 600? Não, porque a responsabilidade do fabricante está dizendo, pera lá, você quer que tipo de coral e que densidade? Qual a biota que você vai ter? Que biomas você vai criar? Você vai ter biomas, como eu tenho aqui, vários tipos de biomas diferentes, com biotas populando vários tipos diferentes. Você vai ter muito SPS, você precisa de ter um skimmer melhor, uma qualidade melhor de água, até 300 litros ele toca. Mas você vai lotar de peixe, ou você vai ter pouco peixe, não, pouco peixe, só soft, até 600 litros ele toca. O que a galera faz? Luminária para aquário de até, toca um aquário de até 100 litros. A partir de quanto a quanto? Depende, é uma ilha, é um morrinho lá, e o resto é tudo escuro, sand zone, é tudo assim, aí toca, aí vai. O skimmer é a mesma coisa. A empresa para aquário, o cara me mostrou, eu fui na casa de um amigo meu, e ele tá com nitrato alto, fosfato alto. Aí, aliás, Edson e Sônia, falando de vocês aqui, um cliente, amigo de muito tempo, ainda quando a loja, 10 anos atrás, eles fazem comigo. Fez um aquário comigo, tudo. Marceneiro de mão cheia, quem precisar de uma indicação para armário de cozinha, fala comigo que eu passo o contato dele. Fui ver porque ele foi numa empresa, numa loja, falou que tinha um sistema do Alberto e que o fosfato e o nitrato estava alto. Ah, desmonta e monta de novo. SPS, escora, porque ele põe SPS no aquário, SPS definha e morre. Põe SPS definha e morre. Eu falei, cara, eu vou no seu caso, um sacrifício danado que eu tive para ir na casa dele, consegui visitar o aquário dele. Primeiro, o skimmer dele, um aquário de 300 litros, 300 e poucos litros. Ele está com a luminária subdimensionada, não é da Aqua Show. Segundo, o skimmer dele, se você pegar só o copo do skimmer, parece o A200 da Vive. Sabe o A200, aquele pequenininho? Um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Nunca, mas nunca aquele skimmer vai dar conta. E quem vendeu para ele falou, não, é para aquário de até
de até 300 litros, tem 330. Mas o 300 litros é com aquário, sem peixe, sem SPS, só soft, pouca coisa, entendeu? Se você mete um monte de coisa, mete um monte de peixe, não dá conta. Tanto que o skimmer vive lá, copo sujo o tempo todo, trabalhando forçado. Aí eu falei, bom, que mais? Lotado de frog, muito hammer, uns trumpets aqui, outro ali. Aquilo, sabe, é uma guerra química constante lá dentro. Qualquer espécie que você botar ali perto já era. Pouca iluminação. Circulação, ele tá dos 300, eu falo, ó, bicho, você precisa ter pelo menos o ideal 9 mil litros. Pode pôr até mais se você quer espécie. 9, 12 mil litros hora, bota umas bombas aí. Ele tem uma SB 2000 fazendo a circulação total e uma outra, uma 2000 num cantinho, tá com 4 mil litros, 5 mil no máximo, girando lá dentro. Ele tá com um terço, talvez um quarto do que precisa. E para fechar o resultado final, uma tecnologia é Balen, é reator disso aqui, é biopets, é mídia cerâmica, aquele monte de coisa. E aí eu falei, olha, tira isso tudo, faz assim, assim, assim. Botou chatomorfa lá, em uma semana, duas, virou aquele bolo de chatomorfa, nitrato alto. Eu falei, vamos fechar agora, mas o nitrato, ele tem um bom deionizador, reverso osmose. Eu falei, mas a gente tem que descobrir de onde está vindo o nitrato. Eu tava, sabe, falei, mantenha a sua rotina, não mude nada. Gente, alimenta seus peixes. Ele tem 4, 5, 6 peixes. Meu Deus do céu. Ele botou a comida, é um pouquinho. Eu tô com um cliente que me perguntou hoje, quanto eu ponho pro meu palhaço? Pessoal, o estômago do peixe é do tamanho de um grão de arroz. E no mar ele come constantemente, ele belisca o tempo todo, é uma outra realidade. Aqui no cativeiro, o próprio sistema, você pode ficar, eu te garanto a você, um aquário que nem esse aqui, ó, a grande praia, eu alimento esses peixes dia sim, 2, 3, não. 2, 3 dias sem botar comida. Primeiro pela quantidade de peixe que eu tenho, que é pouco, porque eu não gosto muito de peixe, e o preço que tá os peixes também, tá, né? Eu não compartilho com isso. Eu vendo. Quer comprar, eu faço por encomenda, pega tal peixe, eu vendo. Mas enfim. E segundo, porque o peixe, o aquário, quando está bem estabilizado, quando o aquário está bem montado, quando foi feito todos os processos de ciclagem, não adubando, mas fazendo com que o aquário cresça, ele fornece a vida, ele fornece toda a microbiologia necessária para que a microbiota necessária, melhor dizendo, para que os animais comam. Se você tem detritívorro, lá, se você percebe que o aquário todo dele, com aquela névoa de atomácea, sabe? Aquele penugem marronzado, falta detritivo, falta paguro e muita comida. Eu fiquei conversando com ele, acho que uns 3, 4, 5 minutos, ainda tinha resto de floco, ainda por cima floco, ainda flutuando dentro do comedorzinho. Os peixes, o primeiro peixe foi lá, um hepatos, abocanhou, deu aquela bisnagada, né? Deu aquela cagada. Já caiu tudo no aquário. E aquilo, ao invés de ir lá para o sistema, né, ir para o skimmer e ser metabolizado, profundo. O que isso vai virar? Nitrato. Então tudo que tem no aquário é você quem põe, lembra? Olha, o skimmer você tem que comprar seguindo essa mesma regra. Se está escrito que é para 600 litros, duvide que sirva para 300. E não tem milagre. Um skimmer de qualidade tem um valor agregado maior. Porque a tecnologia para fabricar, assim como as luminárias, ela custa mais caro. Porém, se você quiser arregaçar as manguinhas, pegar um skimmer, um projeto, como o Laranjinha do Baço, o skimmer de SB 1000 que o João... O Baço tem 2, no livro dele tem escrito detalhado como construir o skimmer. Vai sair muito mais barato e vai funcionar sim. Se você tiver um amigo que você possa pegar o skimmer dele, tirar as medidas e reproduzir, vai funcionar. Só tem que pôr a mesma bomba, a mesma bitola, a mesma voluta. A gente disponibiliza, a Vive, disponibiliza os kits ASB já com, né, que é a SK, para poder você fazer. Se você quiser fazer em cano de PVC, vai ficar tão bonito quanto
Ou a luminária industrializada? Não. Ou o skimmer industrializado? Não. É claro, você abre um pacote, uma caixa do skimmer da Aviv e das outras empresas, você vai falar, oh, aí sim, bonito, aquele cristal, aquela coisa, mangueira tudo nova, cheirando plástico, né? Que nem carro novo. Mas a missão dele não é tirar nutriente ruim, matéria orgânica ruim. Isso você consegue fazer, isso você consegue construir de forma caseira. A mesma coisa é a luminária, sim. Você consegue ter uma boa luminária. Que saudade da HQI, que saudade, oh meu Deus. O Alex Correia, ele viu o skimmer que eu coloquei dentro do aquário do consultório. Lembra o colapso que deu no aquário do consultório e eu remontei? E ele falou, ai Alberto, eu tive um skimmer parecido. Ele falou alguma coisa desse tipo, igual a esse seu skimmer aí. Caninho de PVC de 60 milímetros, gente. Cano de água, marrom. Com um furinho, tubinho que eu fiz lá, não lembro nem na época como foi. Mas trabalhava que era uma maravilha. Tubo grande, aqui eu tenho o meu reverso osmose ionizado, eu uso aquele de 4 estágios. Porém, se fosse para mim, para uso meu, 0.005, 0.006, não muda nada. Isso aí, o suporte, a capacidade do aquário de absorver todos esses excessos de nutrientes, sabe, essa desmineralização não precisa ser 0.00000, isso é bobagem. Mas, é claro, comercialmente falando, eu tenho que ter o TDS 0. E o que é que eu faço? Eu uso a resina de sacrifício. Eu ponho lá os 4 bonitinho, industrializado, que eu vendo, inclusive monto na casa dos meus clientes e faço a medição a cada 2, 3 meses no máximo, mas caseira, um cano de 60 milímetros, 1,60 m de altura, resina mista lá dentro, de cima até embaixo, outra aniônica, a catiônica, para sair zerado. Porque eu vou vender. Se fosse para uso meu, eu não precisaria nada disso. Dá para fazer o reverso osmose, dá para fazer todos aqueles compartimentos, é que é tão barato, né? A gente está falando de uma coisa que realmente não justifica você comprar e fazer isso em PVC. Mas o José Carlos, enrolou tudo aqui. O José Carlos de Andrade, um amigão meu, Darcy, Zé, que saudade de você, Carlinhos. O Zé Carlos, eu tinha aqui, inclusive eu aproveitei durante muito tempo, um sistema de purificação de água caseiro, que ele montou com cano. Passava na resina mista, passava na resina catiônica, depois na resina mista. Ele fazia tudo. E o aquário dele era HQI, isso nos anos de 99, anos 2000, por aí. Era um aquário maravilhoso, tinha tudo que é tipo de coral, bubble coral. Aquela época era uma época farta de tanto de corais, peixe de tudo que é jeito. Vinha uns peixes exóticos, não era proibido, né? Um monte de coisa. Enfim, não é porque você precisa parar, pessoal. O que vocês precisam entender é o seguinte: a missão, a função nossa, aqui no meu canal, na Aqua Show, um canal que disseram que com 2, 3 meses não ia vingar e já vai para 6 anos que a gente está aqui. E tome assunto, hein? E tome assunto. É trazer essa possibilidade. Você não sabe, você que reclama, você que condena, você que mete o pau nas coisas que eu falo aqui, mas o que tem de gente que tem aquários há 3, 4, 5, leia os comentários desse pessoal. Eu tenho pessoas aqui que têm aquários há anos, e baseado e feito e fazendo só dentro daquilo, tudo que a gente ensina, daquilo que a gente indica, sem ter que gastar tanto dinheiro de forma desnecessária. Não é uma questão desnecessária. Se você pode pagar por um skimmer bonito, né, industrializado, pague, mas compre dimensionado ao seu aquário. Se você pode pagar por uma luminária última geração, né, industrializada, compre, mas faça isso dimensionado para o seu aquário. Se você precisa de um purificador de água, se você precisa, sei lá, dá para você fazer o tal do do it yourself. Dá. Agora, gente, é claro que você,
se é do tipo que gosta de e tem condições financeiras de comprar um produto com melhor acabamento, etc, etc, o que me impede de fazer isso? O que a gente vê, o que eu vejo, isso eu tenho muito, eu deito e durmo muito feliz todos os dias por conta dessa questão que eu acabei de falar aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que, se não fosse o Alberto Bacelar da Aquashow com sua metodologia, estaria até agora patinando com um sonho e nada de realizar seu sonho de um dia ter um aquário. Não precisa ser um aquário só de acrópora top. O cara quer ter um LED, o cara quer ter um aquário com... Ah, eu nem terminei de falar, tá? O aquário lá do nosso amigo Edson, acho que ele tinha uma anêmona, se reproduziu, tá com 3. E ele quer a anêmona junto com os SPS, lá vai ser difícil. Mas ele vai repaginar, vai arrumar lá. Então, às vezes, sabe, eu vejo, eu tô cansado de ver. O Vinícius, do canal do Aquarismo Sem Grana, ele tem um aquário maravilhoso, só de Green Star Poly, pequenininho, um aquário barato, funciona muito bem. As pessoas me perguntam muito, Alberto, e o tal do Hang-On para marinho? Eu não indico. Significa que não presta e que não funciona? Não, significa que eu não indico. Que no custo-benefício eu não acho que vale a pena. Mas tem muitos, não aquele que você vê que foi montado hoje e desmontou a semana que vem, montou para criar. Eu vou filmar agora aqui e vou trazer para vocês as imagens. Esse vídeo talvez fique longo demais, a ciência. Mas eu quero que vocês vejam, é até bom porque eu estava esperando o sol se pôr, para a gente ter umas imagens mais bonitas aqui do nosso aquário. E é isso, eu não limpei, só limpo o vidro, ainda está com mancha aqui, tem umas alguinhas aqui, o meu estriatus aqui vive beliscando os corais, ó, vai lá e... Ele adora beliscar pólipos, assim, sabe? Os pólipos dos zoantes, os tentáculos. Ele arranca aquele pequenininho e sai passeando. Fala, rapaz, deixa meus corais em paz. Enfim, gente, olha aí, vamos olhar primeiro, olha aí. O pessoal vem me pedindo há muito tempo para fazer isso, né? E mostrar claramente as zonas escuras. Quando você olha aqui pelo vídeo, olha que interessante, você está vendo um buraco aqui. Na verdade, a opção é que eu tenho nessa região a praia, a grande praia. E aqui é onde a gente cria e faz o tal do refúgio. As risófiras crescem frequentemente. E aqui a gente corta, tá toda hora caindo planta. Agora tá na maré baixa, tá? Eu desliguei inclusive a circulação. Mas toda hora eu tô removendo restos de alga, que nem a gente faz com o scrubber mesmo. E olha que interessante. A ideia inicial é eu cortar essa montípora que tá aqui. Existia uma outra peça que estava aqui, aqui e aqui. Como eu venho arrancando as partes de cima dela, coisa que eu fiz aqui também, ó, vendi há dias atrás um pedaço que estava aqui, ela vai criando aquelas placas. Eu preferi, até por dó, gente, eu não quis tirar. E eu gosto da caverna que forma aqui, os peixes se protegem, eles entram. E vocês percebem, ó, todos os corais, eles estão posicionados aqui, na região de luz, tá vendo? Não há um ponto onde há coral que não tenha sombra, Estão todos eles iluminados. A minha ideia também é essa daqui, ó. Já estou tirando ela fora e eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, porque o lado de cá eu não permiti o crescimento. O lado de cá eu deixei. A prateleira desse lado ela é mais curta, porque eu aproveito toda a estrutura que faz ali de sombra para uma biota, para um bioma específico para isso. Aqui, mesmo na sombra, aqui embaixo, o celular não está mostrando por causa da exposição, mas cresce toda hora, muda de mushroom, ricórdia. Tá vendo esse colorido que está aqui? Olha o colorido, olha as cores desse coral, olha as cores dos zoantos que estão ali embaixo. Dá pra ver, não dá? Dá pra ver o tom que eles têm. E isso, gente, não se consegue com um sistema de iluminação ruim. Os SPS que eu tenho em casa, as acróporas, olha isso aqui, ó.
Esse Acrópora, ele estava bem grande, eu vendi. Fiz a venda dele para um cliente e tirei uma muda que estava do lado de cá. Desse lado aqui, vocês percebem que aqui tem um pedaço verde exatamente embaixo do palhaço, ó. Aqui foi cortado, eu cortei porque eu fiz a venda. Esse hammer que está aqui tinha um kryptonita e tinha um outro bem grandão. Eu arranquei daqui, joguei aqui para trás. E aí daí eu tiro. Essa Kenya Tree que está aqui é uma invasora, gente. Isso aqui é uma invasora. Era uma mudinha de nada. Eu falei, você aqui não é o seu lugar. Eu vou meter a tesoura aqui, ó. Vou cortar. E aí eu gosto desse visual que a Grande Praia tem. Eu poderia mudar um monte de coisa, fazer com que não existisse esse lado escuro que você vê aqui. Esse lado escuro é proposital e é por dó, porque eu tenho muita dó de cortar, muita dó de cortar. Vamos ligar agora a circulação no máximo para vocês verem como ela vai funcionar? Vamos lá? Vamos lá. Isso. Olha, sai água daqui, sai água daqui, sai água daqui, sai água daqui, sai água da Grande Praia também, do mangue. Tudo funcionando maravilhosamente bem. Sistema de circulação não para aqui, não para, né? E os peixes adoram essas cavernas. Ao vivo não fica tão escuro. Pelo contrário, ao vivo as pessoas olham e ali a gente tem ofiuros, ali a gente tem os camarões que ficam por baixo, é que nem quando você mergulha. A ideia da Grande Praia é ser natural, natural. Luminária Aqua Show, montagem Aqua Show, estrutura Aqua Show, vidros Aqua Show, sistema de circulação sem bomba da Aqua Show. Esse é o andame que eu coloquei aqui para poder fazer a filmagem, ok? E skimmer da Aviv, não tem nada, não tem reator de cálcio, não tem bale. E outra, hein? Eu tive um grande desequilíbrio nesse aquário, porque eu falei para vocês no vídeo anterior, eu vendi um monte de rocha viva que tem aqui, e isso fez cair bruscamente o RP, e eu era para ter reposto e não repus. Agora, você acha mesmo que isso aqui é uma coisa... Esse é o lado do aquário onde a gente tem um sistema melhor, sem as cavernas. Esse é o intermediário. E esse aqui é o lado escuro da sombra da força. O lado negro da força. Lord Vader, Luke Skywalker. Entenderam por que que o aquário é dessa forma? Porque eu gosto. Eu gosto do meu aquário do jeito como ele é. E ele foi concebido para ser desse jeito. E não há um só seguidor, um só cliente que venha, olhe e fale: rapaz, que aquário é esse? Esta é a Grande Praia em alguns detalhes para vocês. Ted, Ray, eu tô até... E obrigado àqueles que acabam me defendendo, né? Porque esses que estão me defendendo são aqueles que vivem na própria pele a discriminação que esse pessoal que acha que, sabe, que não dá para ser feito de outro jeito, que só ele, só na célula dele tem o Criador, no outro não tem o Criador na célula dele. Não. Aquele espaço vazio no outro é espaço vazio. Agora, na minha célula, na minha molécula, no meu átomo, eu tenho o Criador. Tem uma frase, para terminar, que diz assim, ó, abre aspas: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. José Saramago. Famosa essa frase dele, né? É preciso sair da ilha
para ver a ilha, né? De dentro da ilha você não enxerga ela. Quem tem ouvidos que ouça. James Webb. Bonito, né? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, a minha esposa querida. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. E até breve. Fui!